Graça e paz, família! Estamos aí para mais um vídeo de terça-feira no canal Peregrino. Seja bem-vindo! Estamos vendo Jesus no decorrer da Bíblia. O primeiro vídeo dessa linha, a gente falou de ver Jesus em Salmos. Depois, em ver Jesus em Gênesis. Agora vamos seguir de carreirinha. Estamos em Êxodo. Em Salmos, se eu me lembro bem, vimos Jesus no Salmo 22. E em Gênesis, logo ali no comecinho. Agora, a gente vai ver Jesus lá na saída do povo do Egito, ou na pré-saída, como o Cordeiro Pascual. Cordeiro Pascual. Leia comigo no capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 13. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro segundo a casa dos seus pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calcularei quantos bastam para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito. Grava isso contigo. Macho de 1 ano, poderei tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas. A comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo. A cabeça, as pernas e as fressuras. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis. Presta atenção. Lombos cingidos, sandálias nos pés, cajado nas mãos. Comê-lo-eis às pressas. É a Páscoa do Senhor. Vestido, preparado, cajado na mão, com pressa, porque eles já iam sair do Egito. Já iriam ser libertos por Deus. Aqui se trata de Deus quando ia enviar a última praga sobre o Egito, a praga definitiva, a qual Faraó teria que libertar o povo e deixar o povo ir embora. O povo estava sendo liberto nesta hora, por isso eles tinham que estar vestido e preparado. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei a terra do Egito, todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas e em que estiverdes. Quando eu ver o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Repara bem que a casa onde as pessoas comeram o cordeiro, onde as pessoas pegaram o sangue do cordeiro e passaram nos umbrais e na verga da porta, naquela casa teve livramento. Naquela casa o juízo de Deus não entrou. O juízo de Deus não executou castigo. Mas nas outras casas do Egito, onde não tinha o sangue, onde não comeram o cordeiro, naquela casa todos os primogênitos morreram, tanto homens como animais. E aí, cadê Jesus aí? Jesus é o próprio Cordeiro. Ele é o Cordeiro que morreu por nós. Ele é o Cordeiro que o sangue foi derramado por nós. Ele pagou o preço por nós. Quando a gente aceita Jesus como nosso Senhor, é como se a gente estivesse pegando o sangue e passando nos umbrais da nossa porta. É como se a gente estivesse se alimentando do que ele fez. Lê comigo João capítulo 6, versículo 52 até o 57. Está escrito assim: Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: Como pode este dar-nos de comer da sua própria carne? Respondeu-lhes Jesus:
em verdade vos digo, se não comerdes da carne do Filho do Homem e não beberdes do sangue, não tendes vida em vós mesmos. Não tem vida em vós mesmos. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue, verdadeira bebida. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta por mim viverá. Muito legal, né? Muito legal. O que é se alimentar da carne de Jesus? O que é beber do sangue de Jesus? Pare e pensa comigo. Estava comentando com a minha esposa. Para que serve uma televisão? Um celular. A pessoa que compra uma televisão e não para assistir as coisas na televisão, gastou um preço em vão, porque a televisão não está sendo usada da forma com que ela foi feita para ser usada. Pessoa que compra um celular caríssimo, mas não faz ligação, não manda mensagem, não usa o aparelho, foi em vão o preço pago. Agora, Jesus morreu pela minha salvação, pela sua salvação, para que a gente tivesse paz com Deus. Se a gente não vá até essa salvação e toma posse, se a gente não vai até Ele e toma posse da libertação, da cura, da salvação, se a gente não se achega a Deus no nome de Jesus, para a gente, Jesus morreu em vão. Para aqueles que estão perecendo, foi em vão a morte de Jesus. O preço pago foi em vão. Mas eu escolhi ir lá e tomar posse. Se Jesus pagou um preço alto por mim, por que eu não vou dar valor a isso? Se alimentar da carne de Jesus, beber do sangue de Jesus, significa dar valor ao que ele fez. Fazer jus ao preço que ele pagou por mim. Se ele morreu para que eu fosse salvo, que eu seja salvo pelo que ele fez por mim. Se ele derramou o sangue dele para me purificar dos meus pecados, para que eu alcançasse perdão diante de Deus, eu me arrependo dos meus pecados. Reconheço o que ele fez e me achego a Deus por causa do que ele fez. Eu estou fazendo jus. Assim como quem compra a televisão e usa a televisão. Assim como quem compra o celular e usa o celular. Jesus comprou para mim a salvação, comprou para mim um perdão e eu estou usando isso. E através disso eu me achego a Deus. Isso é se alimentar do que Jesus fez. É tirar proveito do que Jesus fez. Ele disse que o corpo dele é o verdadeiro alimento. Por quê? Se a gente comer arroz, feijão, carne, seja lá o que a gente comer, fisicamente vai descer pela privada. Mas o que ele fez é para a nossa alma, é para o nosso espírito, é para a eternidade. Usufrua do que Jesus fez. Usufruir não é com vaidade, é aproveitar. Não deixar que isso tenha sido em vão na sua vida. Se ele morreu pela sua salvação, seja salvo. Se ele morreu pelo seu perdão, seja perdoado. Se ele morreu para que você se aproxime de Deus, se aproxime de Deus pelo que ele fez. Não deixe que Jesus tenha pagado um preço em vão pela sua vida. Ele te ama tanto e pagou o caro. Se alguém dissesse para você, tem um celular de marca caríssimo, pago, lá na loja tal, toma aqui a nota fiscal, só buscar, você não iria buscar? Eu estou aqui dizendo que algo muito mais caro foi pago por você. E por que você não vai buscar? É questão de fé, é questão de atitude. Pegar e comer da carne de Jesus. Aquele que não comer da carne de Jesus, não beber do seu sangue, não tem parte com ele, não alcançará a salvação, porque não há outra forma de alcançar a salvação. Então podemos ver Jesus lá em Êxodo, aquele cordeiro morto, que significava a aliança de Deus com o povo, que significava a salvação do povo. E agora vemos Jesus. A palavra fala de Jesus, está ali o tempo todo. A principal forma de ler a Bíblia é ler a Bíblia olhando para Jesus. Essa é a principal forma. Existe a forma histórica de como tudo aconteceu e existe a forma espiritual que Deus estava deixando para nós, que apontava para Jesus. Te aguardo no próximo